pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais um episódio do Papeando com Pamplona. E hoje gravando em Fortaleza, num convênio que eu fiz com meu estimado amigo Alan Christian, lá da Notório. Nós estamos entrevistando juristas cearenses para um Papeando no Ceará. Meus amigos e minhas amigas, hoje eu vou falar sobre um tema muito sensível, muito delicado, com uma pessoa que tem lugar de fala especial para falar sobre isso. Hoje eu vou falar sobre transexualidade. Sabe com quem? Senhoras e senhores, Murilo Gonçalves, o primeiro advogado trans do Ceará, professor de direito civil, meu colega, e que satisfação recebê-lo no Papeando com Pamplona. Seja bem-vindo, querido. Prazer é todo meu, agradeço o convite, aqui também agradecendo ao querido Alan, da Notório, que fez aí esse ponte, contato, essa ponte, para que a gente pudesse aqui estar batendo esse papo tão importante, né, nesse momento em que essa pauta, né, tem cada vez mais surgido, né, a gente tem aí personagens aparecendo, congressistas, e no mundo todo essa temática vem sendo muito bem colocada, mas as pessoas ainda às vezes não sabem direito como é que funciona, tem gente que não sabe nem o que é, né? Então, nosso papel aqui como professores civilistas é conversar um pouquinho sobre esse assunto, de tal modo que a gente consiga organizar essa pauta do ponto de vista do direito, mas sem dúvida a gente também vai pegar aqui na questão da humanização e de entender como é que a gente deve tratar essas pessoas como eu, né? Trazer esse distanciamento. E sem sombra de dúvida, né? A menor sombra de dúvida é esse tema que você vive na pele, é algo que precisa ser compartilhado, esse testemunho, esse seu conhecimento prático e também teórico. E é justamente o que eu queria que você falasse. Com uma primeira pergunta, de ter justamente você contar um pouco da sua vida, da sua experiência. Eu te conheci ainda como Camila. Sim. E eu tenho muito orgulho de te conhecer, né, e de estar aqui contigo como Murilo. Sim. Eu quero que você fale um pouco sobre isso. Falar o que é ser trans é até complicado, porque a gente tenta desconectar ao que você é. Então, apresentar essa trajetória é uma situação delicada, mas que eu sempre me propus a fazer isso. Queria colocar logo um primeiro ponto de partida. A minha transição foi uma transição tardia, por assim dizer. Eu transicionei, eu já tinha mais de 30 anos, eu já era formado, eu já tinha mestrado, eu já estava posicionado no mercado de trabalho. Eu também não posso aqui colocar que sou uma pessoa identificada com a maior parte das pessoas trans, porque eu sou uma pessoa que sempre estudei em colégio particular. Eu sou uma pessoa que tive acesso à educação formal, eu tenho acesso ao mercado de trabalho formal e tudo isso antes da minha transição. Sempre tive plano de saúde, eu tive acesso a psicólogo, a psiquiatra. Então, eu me coloco para falar porque vivenciei a história, mas não represento a maioria da parcela de pessoas trans. Um dado do ANTRA que eu estava pesquisando, já que a gente vinha trazer, 92% das pessoas trans trabalham na prostituição. Então, eu sou um advogado. Olha a disparidade disso. Claro. Né? Então, isso tem um histórico que a gente tem que investigar. Mas falando do Murilo, Murilo nasceu junto com a Constituição, em 1988. E quando eu nasci, aquela dicotomia que todo pai e mãe sempre faz, é menino, é menina, lá deu ultrassom, menina, Camila, foi batizada. Primeiro ponto que eu gostaria de colocar, assim, eu, Murilo, não tenho problema e não renego nem a revelação do meu nome anterior, sim, mas isso sou eu. E isso eu queria pontuar, porque eu fiz essa escolha. Mas tem pessoas trans que não querem falar sobre esse tópico. É verdade. Então, né, eu sempre brinco que quando eu falo, né, da transição, é como se fosse uma transaulinha. O que fazer ou não fazer. É como se fosse um código mínimo de ética. Não faça nunca a pergunta qual é o seu verdadeiro nome. Quando você conhece uma pessoa, você conhece a verdadeira identidade dela. Então pergunte como ela quer ser chamada. E aí sim, você vai saber como é que isso aconteceu. Perfeito. Então, o que foi que aconteceu ao longo da minha trajetória? Eu fui criada como uma menina, os meus pais me identificaram dessa forma, eu cresci e chega naquele momento da puberdade em que uma série de, como é que eu posso dizer, uma série de descobertas começam a acontecer. E aí a gente começa a tatear questão de gênero, questão de sexualidade, e nesse momento talvez tenha surgido uma inquietação maior. Mas lembrando que eu nasci na década de 80, final da década de 80. A gente está agora em 2022 falando sobre a temática de modo aberto. Eu posso cobrar dos meus pais uma participação diferente naquela época? Talvez seja injusto com eles. Claro. Então, quando eu fui começando a lidar com a minha sexualidade, com a minha identidade de gênero,
eu fui avançando e percebendo que aquele meu corpo não tinha uma correlação exata com aquilo que eu visualizava, que aí é a questão da identidade de gênero. Então, assim, quando eu penso na minha história e na minha trajetória, o que eu posso dizer é, sempre houve uma inquietação. Existe uma palavra que a gente sempre fala quando está falando de pessoas trans, que é a questão da disforia. A minha identidade de gênero, ela não se adequava com o meu corpo, mas daqui que eu conseguisse ter acesso a essa percepção, foi um caminho muito difícil. Entender completamente isso. Porque a grande questão, e aí é onde, por isso que eu sempre me coloco quando me chamam para falar dessas pautas, é a questão do conhecimento. Perfeito. Quando eu entendi o que era que acontecia, nossa, é isso que eu preciso fazer? Porque eu que tinha acesso ao plano de saúde, que tinha acesso à educação, não sabia para onde ir. Então, a gente está podendo dialogar sobre isso, coloca um norte. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é conversar, o primeiro passo é buscar informação, o primeiro passo é conversar com as pessoas que lhe acolhem, com seus amigos, com seus familiares, e a partir daí, numa decisão madura, você tomar os passos que fizerem sentido para você. Para mim, um monte de coisa fez sentido, e um monte delas ainda não faz hoje. Por exemplo, eu decidi trocar meu nome, mas tem pessoas trans que não decidem trocar o nome. Eu decidi fazer algumas intervenções no meu corpo, eu quis ficar barbudo, né? Igual a você, muito elegante, né? Então, eu quis tomar hormônio, eu quis fazer hormonioterapia. Mas tem outras e tantas intervenções corporais que eu não quero fazer, e se quisesse, também não teria nenhum tipo de problema. O que eu queria colocar aqui para falar assim, e a gente poder encerrar e poder avançar, na minha história, o que eu percebo, e que isso para mim é uma questão nodal, a identidade ela é criada ao longo do tempo. A gente vai se permitindo, a gente vai tateando, e a partir do conhecimento, a gente sabe o que pode fazer. Vou lhe dizer assim, um dia para mim que foi pontual. Fui num endocrinologista. Fui perguntar como é que acontece essa coisa de hormônio. Fui ao médico, não recomendo, não façam tratamento, né, sem orientação médica, porque dá uma série de problemas. Fui no médico e ele me disse, olha, para você fazer a transição masculina, você precisa tomar testosterona. Eu disse, é mesmo? Eu não sabia dessa informação. Mas a transição masculina, se você pensa em hormonoterapia, é apenas tomar testosterona. Eu pensava antes no imaginário que era uma verdadeira alquimia, né? Eu disse, gente, eu vou ter que fazer milhões de coisas. Então, até a simplificação do processo a partir da informação fez com que eu tomasse coragem de tomar aquele passo. Eu já converso com amigas queridas, meninas trans, que aí já é um outro protocolo, que já é um tratamento muito mais ostensivo, mas o principal que eu deixo aqui da minha história é o acesso à informação fez com que eu pudesse tomar uma decisão mais madura e que aquele passo não fosse um passo em falso, que também é uma informação que eu queria trazer aqui. Muitas vezes, muitas pessoas me perguntam, e você não tem medo de se arrepender? Essa informação, ela às vezes é passada de forma muito leviana. Se você decidir voltar, também não tem problema, porque faz parte da construção da sua identidade. Acontece que, quando a gente passa por um caminho que é diferente do maior número de pessoas, se questiona muito mais. Mas ninguém tem uma informação quantitativa. Quantas pessoas decidiram voltar? Então a gente não tem que tirar a exceção pela regra, e sim, a gente tem que permitir que as pessoas construam as suas identidades a partir das suas próprias demandas, né, existenciais, e aí você vai construindo... Modelo sensacional, sabe? Poxa, só essa primeira resposta é uma aula. Eu digo liberdade. E eu quero dizer isso, gente. Eu tomei minhas cautelas, porque lidar com pessoas trans ainda é algo que a gente não está acostumado. Né? E eu digo, olha, quando eu fui olhar o perfil, fui falar com amigos e com amigas que são trans também, ou que militam na defesa, e disse assim, olha, poxa, estranho foi lá o perfil dele, ele não parece alguém de bandeira, de nada. E foi assim, era uma coisa que eu estava pensando também, até bater um papo aqui no negócio, mas é bom que foi pro ar. Eu tô achando sensacional, tô encantado. E isso é sensacional, sabe? E até mesmo a desconstrução de alguns argumentos que a gente ouve em debates e faz, até mesmo para a situação excepcional, excepcionalíssima de alguém retornar, respeite também. Agora, é preciso compreender. E aí vamos um corte epistemológico mais jurídico, como definir, reconhecer a transexualidade. Eu queria que você falasse isso. Porque você tem um lugar de fala que eu não tenho isso. Conversar
com pessoas que têm um lugar de fala que eu não tenho, é, na verdade, para mim, um aprendizado constante. Eu fico assim encantado. Assim. A palavra é sua, querido. Essa questão do lugar de fala é uma coisa que me incomoda, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que minorias, até que cheguem a ter um lugar de fala, Exato. a gente precisa que as pessoas sejam solidárias para Exato. começar a falar. Isso. Né? Então, assim, eu, por exemplo, não conheço. Tô doido para conhecer um outro professor de direito trans. Não conheço. Ainda me sinto quase no IBAMA, em extinção. Né? Eu chego num congresso e eu pergunto, quantos de nós temos aqui? Eu tenho certeza que nunca passou de 2. E quando foi 2, eu digo, já somos muitos, né? Então, a gente tem que ter essa percepção do lugar de fala. Vocês perderam porque eu queria entrevistá-lo de qualquer forma. Vamos lá. A gente não consegue chegar lá. Mas quando a gente pensa para entender a transgeneridade, a gente tem que voltar um pouquinho para entender como o direito não consegue ainda nos absorver. A gente tem uma tendência mundial, né, humanoide quase, de tentar uma definição e categorização, e o direito, né, pega isso, uma tentativa cartesiana de colocar 0 e 1, onde a gente sabe que quando tem o humano é uma infinidade de cores naquele universo. Então, muito mais do que 50 tons de cinza. Muito mais, muito mais. É uma miscelânea de possibilidades. E aí o que é que acontece? O direito, ele foi criado, né, pautado em institutos e categorias para a gente conseguir organizar. O direito, ele tende a ser uma organização. E eu brinco com os meus alunos, somos civilistas, que o direito é o Freud, né? Ele é um grande castrador de liberdades. O direito, ele serve para dizer o que você não pode fazer. E esse corte, ele obviamente vai partir de uma ideologia, vai partir de um momento histórico que se vive, mas a gente sabe que o direito, ele foi criado extremamente binário. Ou você é macho, ou você é fêmea, ou você é mulher, ou você é homem. Você saiu desse sistema binário, você vira quase um não cidadão, porque você não tem os seus direitos garantidos. Eu vou contar situações aqui que eu vivenciei, que eu nunca pensei que eu fosse vivenciar, mas vivenciei. E aí o que que acontece? Quando a gente escapa desse sistema binário de macho e fêmea, do homem e da mulher, a gente chega numa questão da transexualidade como um movimento guarda-chuva, que aqui vai se incluir pessoas trans, pessoas não binárias, pessoas queers, enfim, outras identidades de gêneros que não sejam o masculino e feminino. Aqui eu vou me valer de uma fala da professora Berenice Bento, que já é uma pessoa que, se algo ficar dessa entrevista, que vocês entrem no site da professora Berenice Bento, dá uma NB maravilhosa, toda certa, não tem um defeito. E a professora Berenice Bento, discutindo essa questão, ela coloca um arquétipo que para mim funciona muito bem. No direito brasileiro e na sociedade brasileira, a gente tem uma lógica que é pênis, macho, virilidade e masculinidade, vagina, feminino e feminilidade. Você saiu desse roteiro, você vai estar em minoria. Se a gente pega um homem com um pênis feminino, ele vai sofrer. Se a gente pega uma mulher com vagina masculina, ela vai sofrer. Mesmo que sejam heterossexuais. Aqui eu não estou falando nem de sexualidade ainda. Eu estou falando de você escapa pênis masculino, macho, fêmea, feminino, vagina, você vai ter um problema dentro da estrutura da sociedade brasileira. Mas se a gente puder fazer aqui uma transaulinha, né, para ficar bem didático, a gente tem o seguinte, tem o sexo biológico. Então você é masculino ou você é feminino, e ainda não vou entrar no mérito aqui das pessoas que são intersexuais, que é o pseudo-hermafroditismo, que teve algo na genitália. Isso é sexo biológico. Dissociado do sexo biológico, a gente tem a questão da identidade de gênero, que é se você se apresenta de uma forma masculina ou se você se apresenta de uma forma feminina. Aí a gente pega Ney Matogrosso, mas ele não está nesse projeto binário, aí já é um problema. Mas a lógica é feminino ou masculino, identidade de gênero, que é completamente diferente da orientação sexual, da lógica de por quem você tem pulsão e desejo. Exato. Então, vamos lá, o Murilo hoje é, do ponto de vista do sexo biológico, feminino, porque eu ainda tenho uma vagina, por decisão, posso fazer uma cirurgia, fazer uma faloplastia, eu tenho uma identidade de gênero masculina e eu sou heterossexual. Mas a Camila, que nasceu, em algum momento foi uma menina feminina, em algum momento se relacionou com meninos, então eu era heterossexual também. Então, assim, é muito complicado as pessoas entenderem isso. Por exemplo, hoje eu sou casado. Sou casado com a Carolina, o amor da minha vida, a razão de eu ver. Mas vamos lá, separei, né? Decidi me relacionar com um homem, por exemplo. Vou ser gay.
E tá tudo bem. Esse é o ponto. A tentativa de você manter estanque um movimento que é naturalmente dinâmico é o que causa um abalo nas estruturas. E é por isso que o direito não consegue nos receber. Vou dar um dado de realidade desse sistema binário e dos nossos sistemas. O último documento que eu ainda não tirei, gente, eu tenho que resolver isso. Passaporte. Quando eu fui tirar o passaporte, que eu sempre penso em ir embora do Brasil, mas vamos lá. Quando eu penso em tirar o passaporte, eu descobri que eu tinha que jurar a bandeira. Então lá fui eu, com 32 anos, um monte de menino de 18, jurar a bandeira. Porque como eu me tornei homem, eu tinha que ter, depois dos 30, eu tinha que ter lá o certificado de reservista, não sei se dispensa, senão eu não conseguia tirar meu passaporte. Aí tirei, fui lá, jurei a bandeira e tal. Ainda não marquei tirar o passaporte, por quê? Porque eu vou ter que mentir para a Polícia Federal. Pô, não tô confessando o crime, não. É porque na Justiça Federal só tem duas opções, dois campos, quando você quer alterar o seu nome. 1, decisão judicial. 2, casamento. Eu não me incluo em nenhuma dessas situações. Eu não modifiquei o meu nome porque me casei, e eu não me modifiquei por decisão judicial, porque como a gente vai discutir mais na frente, eu alterei no cartório. Exato. Então assim, para eu tirar meu passaporte, eu vou ter que burlar o sistema, porque o sistema não me reconhece. E o sistema tem que me reconhecer. Então, a Polícia Federal tem que mudar o sistema dela. Por minha causa? Não, por minha causa, por o do João, da Maria e de todas as outras pessoas que podem fazer essa alteração. Mas eu vou lhe dizer, professor, isso vai mudar. Agora, em 2022, a Lei 14.382 viabilizou que pessoas maiores de 18 anos mudassem o nome sem qualquer tipo de processo judicial. Facilitou. Já estou comentando, inclusive, no meu novo edição do livro com o Pablo. Então, olha só, aquela lei facilitou a modificação para todo mundo. Eu não dou 1 mês, 2 meses para que a Justiça Federal altere esse campo. Eu vou dizer uma coisa aqui que não estava para dizer no ar, não, mas eu vou dizer. Meus amigos, eu gravo o Papeando com muita antecedência. Vou revelar para vocês. Hoje é que dia? Outubro, nós estamos no dia... Teve eleição. Dia 4 de outubro. Dia 4 de outubro. Né, teve eleição. E, não, esse episódio devia entrar no ar lá para maio, junho de 2023. Eu vou dar um jeito de antecipar, porque está sensacional. O que eu vou dizer, Murilo, é que eu não quero que você vá fora do país. Tá bom. Eu quero te levar para a Bahia, eu quero te levar para falar, porque é essa visão ponderada e fundamentada é algo que as pessoas precisam ter conhecimento. Porque há, nesse mundo, uma fração de conhecimento e um universo de ignorância. E as pessoas não são ignorantes não somente porque estão fanáticas ou por causa da sua forma. Não, simplesmente porque não tem acesso à informação. A gente precisa divulgar isso aqui. Já vou dizer lá para o pessoal que vai editar lá, o Davi está me olhando ali atrás, coraçãozinho para você, Davi. Eu preciso que antecipe isso com urgência. Acho que vou passar na frente até dos outros. Todos aqui já estão gravados. Mas eu quero que você continue isso. Me perdoe essa interrupção, mas foi meio de emoção mesmo, né? E porque eu quero já engatar daqui a pouco algumas noções, porque você falou da professora Berenice Bento, mas eu gostaria de ouvir, e para quem quer conhecer isso, outras referências doutrinárias sobre esse tema. Siga aí. Desculpa a minha improvisação aqui, mas porque o bom do talk show é que eu tenho liberdade para falar. Não, por favor, é isso. A professora Berenice Bento, ela é maravilhosa. É professora de Brasília, da UNB, e é uma referência porque ela traz essas questões e ela faz pesquisas de campo, ela escuta pessoas. E aí eu vou fazer logo a meia-culpa do pessoal do direito, né? A gente não escuta as pessoas. Isso é uma falha que a gente tem na pesquisa, quando a gente pensa academicamente, inclusive, falta às vezes chegar na ponta. Sim. E aí, quando a gente pensa em pessoas trans, é mais difícil acessar esse mundo e falta, às vezes, a empatia de você ter passado por aquela situação e tudo. Então, quer conhecer um pouco da questão da transexualidade no Brasil, do ponto de vista jurídico? Eu confesso a você, não conheço um doutrinador que se dedique a isso do ponto de vista único, densificado, jurista. Eu queria entender mais como alguma referência, como você teve discussão de pessoas trans no mundo do direito. Era mais uma pergunta que eu ia fazer, mas já antecipou. A gente pensa na comunidade LGBTQIP, enfim, toda aquela sigla que a gente tem que aumentar e tem mesmo, tá? E aí o que acontece? Do ponto de vista do direito, se você me pergunta, me diga um autor trans que escreve sobre transexualidade. Não posso lhe dizer. E aí a gente tem uma coisa muito simples, não tem juristas formados.
Não tem pessoas do direito formadas para escrever sobre esse assunto. Quando eu pego, por exemplo, a resolução do Conselho Federal de Medicina e vou ver quem escreveu, foram pessoas cis. Quando eu pego as regras todas que tem sobre essa comunidade, cadê a participação da população que sofre isso? Então a gente não tem essa representatividade ainda. Estamos mudando a passos de formiga e com muita pouca vontade, mas a gente está caminhando. Então eu destaco a professora Berenice Bento, destaco aqui do Ceará o Caio Lemos, maravilhoso, um homem trans que escreve sobre esse assunto, tem livros de poesia também, vou ver se consigo depois para mandar para você. Nós podemos destacar aqui a professora, aí acho que aí a gente pausa, ela não é do direito, mas ela é da psicologia, e é maravilhosa, que é a professora Jaqueline Gomes de Jesus, hoje no Rio de Janeiro, uma das maiores referências que a gente tem, e uma pessoa trans escrevendo sobre o tema. Eu acho que a gente tem que partir dessa premissa. Mas, do ponto de vista do direito, a gente ainda está muito fraco na nossa discussão jurídica sobre isso. Sim. A gente coloca como se as coisas já tivessem sido colocadas. A gente teve, por exemplo, a questão do nome que a gente pode aprofundar. Sim. Várias pessoas escreveram sobre o nome, mas ninguém sabe o que está acontecendo no cartório. Ninguém sabe que as pessoas trans não conseguem tirar as certidões que estão se exigindo. Que cada certidão aqui no Ceará é R$35, são 5 cartórios. 35 vezes 5. A pessoa trans que está na prostituição, ela ganha R$10 para fazer um programa e depois almoçar. Ela não vai conseguir pagar uma certidão dessa. Então garante o direito, mas não garante a radicalidade, a pragmaticidade desse direito. Então destaco, por fim, uma leitura que escapa um pouquinho do mundo jurídico, mas que foi, inclusive, num IBDFAN de Minas Gerais, que o professor deu uma palestra, eu lembro como se fosse hoje, encerrou o congresso, que eu conheci uma... Foi que eu fiz a palestra cantada, a primeira vez que eu fiz a palestra cantada na vida. Essa palestra, eu lembro da professora Márcia Fidelis falando, ela é tabeliana e explicando, e ela colocou um livro que foi a primeira vez que eu vi a transição escrita, né, sem ser uma coisa de hearsay, de mais ou menos, que é o livro do João Neri, que se chama Uma Viagem Solitária, que ele narra toda a transição dele, né? Então é muito interessante um homem trans que se casou, teve a sua parentalidade exercida e é uma referência, já faleceu, infelizmente, mas é um livro, é um storytelling, é ele contando a história dele. Então é um livro muito emocionante que eu recomendo mesmo essa leitura. Olha, eu tô encantado, sabe? E eu acho que a plateia que está aqui e a plateia que está nos vendo em todos os cantos, elas vão perceber a minha emoção nisso. Eu gostaria, para arrematar esse primeiro bloco, que você deixasse uma mensagem, né, para aquele, para aquele ser humano que está ali e quer compreender mais o tema da transexualidade. O que você recomenda que faça? A câmera é sua. Eu recomendo que tenha calma. Eu acho que, eu estava falando agora desse livro do João Neri, se chama Uma Viagem Solitária. A transição, você se perceber, é um momento de reflexão, é um momento que muitas vezes você vai se sentir solitário, mas tem grupos no Brasil, aqui eu vou falar talvez para as pessoas que também passam a transição, que são as famílias. Nós temos grupos de apoio no Brasil como as Mães pela Diversidade, que imagine você mãe que está preocupada, você pai que está preocupado, né, e quer ajudar o seu filho nesse momento tão difícil, procure pessoas que passaram pelo mesmo que você, que elas são as maiores pessoas que podem lhe ajudar. Mas eu recomendo que você busque, se você quer informação, busque o ANTRA, né, que é a nossa associação nacional, que tem uma série de cartilhas. E aí todas as informações vão estar lá mastigadas, de modo muito intuitivo, para que você perceba para onde é que você tem que ir. E saboreie cada momento de construção. Às vezes a pressa faz com que a gente se atropele nos passos. Então, se aproprie, busque informação, converse com os seus, sempre tem alguém que vai lhe acolher, e aí você tome os passos degustando desse sabor maravilhoso que é seu, que você é. Então, eu vou terminar aqui sempre com uma frase do Paulo Leminski que diz assim, né? Isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é, ainda vai levar além. Então busque isso, mas busque saboreando, tá? Porque esse processo de construção faz todo sentido. Lute por você. Amém. E digo mais, talvez se você trouxe Leminski, eu vou encerrar esse bloco com Caetano, né? Porque cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. E eu estou muito feliz com isso. E não é só eu. Tem uma plateia que está doida para fazer pergunta para vocês. Daqui a pouco a gente volta.
professor Murilo, professor Rafael Ramos. Eu gostaria de saber qual é a disciplina jurídica da cirurgia de transgenitalização. Primeiro, eu queria agradecer a pergunta. É um tema que é sempre muito questionado, porque parece no Brasil que você só é trans se você fizer intervenção corporal. Primeiro mito que a gente tem aqui que derrubar, não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Então, por exemplo, o professor Rodolfo, se quiser amanhã ir no cartório com todas as certidões, enfim, e dizer que ele é Paula, tá tudo certo, e o gênero é feminino, porque é uma questão de autodeterminação ético-existencial. De identidade. De identidade. Então, não tem como isso ser reconhecido por outra. Isso é muito importante se perceber. Então, a cirurgia de transgenitalização, desde 2008, já é viabilizada pelo SUS. Quando eu digo viabilizada, do ponto de vista legal. Não, jurídico. Né? Jurídico. Do Na ponto de prática, vista da realização, é outra história completamente diferente. E desde 2018, também já é possível fazer, pelo SUS, a cirurgia de homens trans. Quando a gente fala da cirurgia de transgenitalização para se tornar uma mulher trans, né? Quando você se reconhece assim, você de rigor faria uma vaginoplastia, e quando a gente fala do homem trans, faria uma faloplastia. No Brasil, a gente tem 5 centros de referência: Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Recife, se eu não me engano, Goiânia, muito pouco. E a gente tem 12 centros de referências, no Brasil todo, apenas 12 centros de referência multidisciplinar que conseguem dialogar com toda essa questão. Ainda é uma cirurgia no Brasil que a gente não vê agilidade. Então você pode esperar para fazer, por exemplo, uma mastectomia masculinizadora ou colocada de seios no Brasil 10 anos. A gente está falando de uma cirurgia de um baixíssimo grau de complexidade médico, mas do ponto de vista de garantir a dignidade dessa pessoa, é a cirurgia que primeiro dá uma devolutiva em termos de disforia. Se a gente pega, por exemplo, vocês terem uma noção, centro de referência para fazer cirurgia de transgenitalização feminina é na África, que você teria que ir ali, $80 mil mais ou menos, para você ter que ficar mais ou menos 2 meses. Se a gente fala na cirurgia masculina, Londres, você imagina pagar em libras, quanto tempo você não vai ficar lá. Então são cirurgias que são garantidas pelo SUS, mas que a gente precisa ainda de uma agilidade. E aí eu tô falando, inclusive, porque a gente tem relatos de mutilação, de pessoas que não conseguem conviver com a sua disforia. Quando a gente fala em cirurgia e disforia, a gente tem que pensar no fim dessa cadeia. Quando a gente fala em disforia, eu tô falando que até hoje, eu, Murilo, quando eu chego em qualquer lugar, olho para ver como é a situação do banheiro. E aí hoje as soluções bizarras que tem se dado nesse país é colocar plaquinha unissex em banheiro de pessoa com deficiência. Eu não consigo nem dizer o quão errado está isso. Né? A inclusão é você incluir e não você colocar, alijar mais minorias. Deficiente, trans, aí você coloca no lugar oculto. Então a gente precisa dessas discussões. Mas a cirurgia de transgenitalização e todas as outras modificações corporais que a gente pode fazer, em tese, são subsidiadas pelo SUS, mas não é uma realidade prática. Aqui no Ceará, por exemplo, a gente teve um caso extremo de violência, que foi o caso Dandara, que foi um caso nacionalmente colocado, se não mundialmente, em que ela foi morta por vários homens com traços de crueldade, se prometeu do ponto de vista de palanque um ambulatório que só tem a placa até agora. E se a gente compara, por exemplo, com a França, na França, você decidindo ser uma pessoa trans, você recebe o seu kit de transição em casa. Isso é uma política pública inclusiva. Isso é uma política pública que evita que as pessoas se matem. Isso é uma política pública que evita a automutilação. Isso é uma política pública que garante a dignidade. É sensacional. Professor Murilo, qual a importância do nome social para as pessoas trans? Queria mais uma vez agradecer essa pergunta. Assim como a questão do corpo, a gente tem a questão do nome. Parece que a gente está falando só de direitos da personalidade, né? Quando a gente pega ali do 11 ao 21 do Código Civil, a gente tem 2 direitos da personalidade, corpo, que a gente já falou, e a questão do nome. A gente tem uma linha do tempo quando a gente vai falar do nome de pessoas trans, que quando eu conto, os alunos sempre ficam assim, sério, aconteceu isso, aconteceu isso. Primeiro momento. Você, por exemplo, vou contar aqui o meu caso para ficar fácil da gente idealizar em termos exemplificativos. Camila quer se tornar Murilo. Então você conseguia a alteração do nome, mas era assim, Camila tornando-se Murilo, mas o designativo de gênero permanecia feminino. Então ficava Murilo feminino. Não adiantava, eu continuava exposto. Segundo momento que a gente teve na jurisprudência é Camila altera para Murilo,
Mas tem a possibilidade de alterar o designativo de gênero, mas olha a palhaçada. Isso é uma palhaçada, tá? É masculino por determinação judicial. Eu continuo sendo exposto. Até que, graças a Deus, em 2012, ministra Nancy Andrighi, certíssima, como quase sempre, para não dizer sempre, né? Ministra Nancy Andrighi diz: altera-se o nome, altera o designativo de gênero e isso não fica anotado em nenhum local, a não ser para mim. Então, às vezes, inclusive, eu já tive que pedir, Murilo, só eu posso pedir uma certidão de inteiro teor dizendo o que foi que aconteceu no meu assento de nascimento. Então, às vezes, você precisa, mas só quem pode ter acesso a essa informação é a pessoa que alterou. Desculpe entrar na intimidade, mas você levantou a bola, eu quero saber qual o sentido de eu pegar uma certidão disso, de inteiro teor, para uma situação como essa? Eu peguei essa certidão de inteiro teor porque estava tendo uma dissonância nos meus documentos e aí a gente entra na coisa do você ter que provar que você era você. Entendi. Né? Porque há uma grande discussão quando a gente fala em nome, que são as fraudes, né? Exato. A gente, como civilista, sabe que isso já caiu por terra faz muito tempo, o princípio da imutabilidade nominativa. Hoje, se a gente vê quantas possibilidades tem de alteração, a gente já subverteu o princípio. Verdade. Né? Eu mudei, inclusive, no meu livro com o Pablo, especificamente dizendo, olha, isso não pode ser mais encarado como princípio. Porque é tanta exceção que não faz sentido. Mas aí a gente teve um momento muito importante, que foi em 2018, que o Supremo Tribunal Federal, na ADI 4275, viabilizou que as pessoas trans pudessem alterar o seu nome sem recorrer ao Poder Judiciário, podendo ir diretamente aos tabelionatos, aos cartórios de pessoas. Então, em tese, era para ser um procedimento super simples e não burocrático. Estamos tirando do judiciário essa incumbência e colocando para os tabeliões que têm ali fé pública, recebem delegação de serviço público e se fizerem errado, perdem isso. Ok. Saiu o provimento 73 de 2018 do CNJ regulamentando a decisão do Supremo Tribunal Federal, a ADI 4275. Só que quando você pega esse provimento, o provimento 73 de 2018, são inúmeros documentos que aí você começa a ver as portinhas de fechada daquele direito. Porque você tem que tirar uma série de certidões negativas. As pessoas trans não sabem o que é certidão negativa. Ah, não, mas é só entrar na internet. As pessoas trans não têm acesso à internet. As pessoas trans não têm acesso a nada. Então, as defensorias públicas precisam estar instrumentalizadas e treinadas para dar esse acesso à população. A gente precisa fazer mutirão, Ministério Público, faculdades, defensorias, para que a gente consiga fazer isso, porque a defensoria consegue de graça. A gente tem que tirar a certidão negativa da justiça, certidão negativa de protesto, certidão negativa de tudo que você pode imaginar. E isso traz uma problemática, porque isso colocar uma série de entraves. E veja, é uma minoria que já vive extirpada. Você tenta bater a primeira vez na porta do Estado para ter a garantia do seu direito mais essencial, que é a identificação, e você vê essa porta na sua cara, é óbvio que essa pessoa não vai voltar. É óbvio que essa pessoa vai se sentir alijada. É óbvio que essa pessoa não vai votar, não vai atrás de título de eleitor, não vai tirar passaporte. Então a gente começa a criar um mundo de pessoas que estão alheias ao Estado. E aí a gente tem um problema, porque a gente tem que criar uma política pública de inclusão. Então, me parece, e isso eu digo com não muita tranquilidade, que a gente tem contra as pessoas trans, além da violência física, com notas de crueldade, a gente tem essa violência velada, essa morte civil, que é muitas vezes tão ou mais impactante do que essa morte morrida. É uma morte em vida que a gente tem. Então é muito problemático como a gente tem encarado isso. Eu já tive a oportunidade de, no meu escritório, atender, na minha perspectiva pro bono, de atender pessoas e de dar essa orientação. Olha, aqui que você vai, eu dou uma cartilha, clique aqui e vá lá. E se não conseguir, volte. Mas é uma situação extremamente delicada. Extremamente delicada. É uma luta. Murilo, o casamento com uma pessoa trans que não revelou essa condição, ela pode gerar nulidade por erro essencial da pessoa? Casamento, né? Se você pega lá o artigo 1511 do Código Civil, o casamento estabelece uma comunhão plena de vida. Eu vou tirar o homem e mulher do meio, porque a gente já superou isso faz muito tempo. Certo. Mas quando a gente coloca comunhão plena de vida, é algo que vai além. É algo que você estabelece com aquela pessoa uma verdadeira união, e uma união baseado não no que a pessoa já viveu, mas no que você decidiu naquele momento em que você diz o sonoro sim, em que você deseja formalizar o seu casamento com aquela pessoa.
Mas vamos falar sobre nulidade ou anulabilidade do casamento. Você pega lá aquele artigo extremamente truncado, que é o 1557, inciso 1 do Código Civil, que vai dizer que é erro essencial sobre a pessoa, aquilo que diz respeito à sua honra, boa fama, e vem lá a palavra que coloca a gente nessa sinuca de bico aqui, que é a identidade. Quando você pega os livros mais ortodoxos, né, por assim dizer, de direito civil, eles colocam aqueles exemplos que a gente só vê em novela, né? Você casou com um irmão gêmeo do outro. Isso só na novela do Manuel Carlos que vai acontecer. Eu não acredito, sinceramente falando, que você confunda um gêmeo com outro. Mas aí vem sempre o exemplo, né? Você casou com uma pessoa que não lhe contou que era trans e depois de um tempo vem aquela tia do interior, pega o álbum de família e diz que aquela pessoa que você casou tinha e nasceu de outra forma. Na minha leitura, é completamente absurda essa discussão, porque o Heráclito, e aí a gente volta, pessoal, para a antiguidade, já dizia que nenhum homem passa 2 vezes no mesmo rio e é a mesma pessoa. Então, se você se casou com uma pessoa, você provavelmente casou, ela mudou, e isso é a mudança da identidade. Quando você conhece uma pessoa, você conhece a identidade dela formatada naquele momento. E aí a gente passa por uma questão de pragmaticidade. Vamos lá. Se você precisa anular o casamento, demanda prova. Aí a gente pensa, que prova é essa que vai ser produzida? Não me enganou, porque não era uma coisa e era outra. Não se sustenta. Porque a questão de identidade não vem do direito, vem da sociologia, antropologia, filosofia, todas as áreas menos do direito. A gente tem que beber nesses ramos e construir um conceito de identidade que se adequa ao século XXI, direitos humanos e fundamentais. Ponto. Aí entra as outras discussões, né? Não, mas não pode ter filho. A questão do projeto parental e da necessidade de se ter ou não filhos não é mais um objetivo do casamento. E outra, nós temos outras formas de exercer a parentalidade. A gente fala hoje em transparentalidade. A gente tem a possibilidade de se valer de método de reprodução assistida. A gente tem a possibilidade de adoção, que já é uma questão que tem sido aí, a gente tem avançado. Então, assim, todos os pseudo-argumentos que se colocam claramente se debruçam sobre o preconceito e não se justificam sobre as suas próprias razões. Então, na minha leitura, o artigo 1557, inciso 1 do Código Civil, ele não deve ser lido pelas lentes dessa exclusão preconceituosa. Quando você se casa com uma pessoa trans, independentemente dela lhe contar ou não, você estabeleceu aquele sujeito como a pessoa que você vai compartilhar a sua vida. Não quer, divorcia. O divórcio é um direito potestativo, você não quer casar com aquela pessoa vai ter que aceitar. Hoje a gente já conversa até de divórcio impositivo, que, enfim, mas que se falar em anulabilidade do casamento, em você ter imagina o efeito deletério que tem para a pessoa trans, é você negar a existência dessa pessoa quando ela mais lutou para chegar naquele momento de radicalização da sua conformidade, corpo, gênero e orientação sexual. Esse é um tema que eu já refleti. Eu estou aqui ruminando a sua resposta. Isso é algo muito interessante. E eu vejo porque, como professor também de família, meus alunos perguntam o tempo todo. Vou lhe dar uma discussão para você levar para eles em sala. É. Pegue o provimento 73/2018 da alteração de nome e olha a discussão que ainda não chegou nos tribunais e que isso não está sendo ventilado. Vamos supor, Murilo tem um filho. E Murilo decide trocar de nome e se tornar agora uma mulher, que seja. Há uma discussão hoje sobre a possibilidade da alteração dos documentos dos filhos. Que aí a resolução, o provimento diz que tem que ter a anuência do outro pai. Aí você veja a loucura. Não. Porque a sua identidade reverbera também nos documentos oficiais do seu exatamente. Filho. Então, como é que vai ser essa questão? Pode se alterar porque mudou o pai ou a mãe e tem que se alterar automaticamente, porque também a questão da veracidade do que existe no registro, ninguém pode vindicar contra o que consta do registro, princípio da veracidade dos atos notariais. Então nós temos discussões que ainda não chegaram. Verdade. E não chegaram por quê? Porque às pessoas trans é negado afeto, é negado família e é negado direitos. Então, todas essas questões ainda estão por surgir. E ainda mais quando colocamos nessa discussão o tema da religiosidade. Né? Então, imagine que haja, dentro de uma certa concepção, que não é minha, que não é sua, né? Mas a pessoa já tem um projeto parental anterior e aí pensa naquela mulher trans
e conversa com ela sobre esse projeto parental. Às vezes, a construção de uma comunhão plena de dois indivíduos, numa fase anterior, numa fase pré-contratual, é algo que a gente imaginar que isso não deva repercutir. É claro que a solução da anulabilidade, é algo que já deveria ser superado há muito. Pensando, nós temos a facilitação de divórcio, ainda mais depois da emenda 66, mas é preciso, talvez, entender essa concepção de diversidade, né? E eu não sei a resposta. Eu sei que é um tema absolutamente fascinante. Olá, professor Murilo. Eu sou a Gerlândia e eu gostaria de saber de que modo a sua história pode estar refletindo na vida de outro, trazendo luzes para superar o preconceito contra a pessoa trans. Oi, Gerlândia. Muito obrigado por essa pergunta. E eu reflito muito sobre essa questão da representatividade, né? A gente tem uma questão de se colocar, às vezes, apenas naquele lugar, apenas ocupar o espaço. Eu recebo alguns directs, né? Hoje a gente tem muita mídia social, então é comum que as pessoas falem com a gente. E não raro eu já recebi, né, contatos de meninos trans que dizem, pô, tô fazendo direito. Que legal ver aí você recebendo a carteira, que legal você tá aí. Eu já tive alunos que não se colocavam como pessoas trans e me vendo, disseram, eu tô amadurecendo isso para conversar com a minha família. E veja, por favor, aqui não é uma ode a você se tornar trans ou se reconhecer como trans. Não é sobre isso. É sobre você entender que você, decidindo ser aquilo que você é, tem espaço para você, você vai ser respeitado, você não vai ser violentado nos seus direitos mais essenciais. Eu tenho 34 anos, né, recém-completos. A expectativa de vida de pessoas trans no Brasil é 35 anos. Então, assim, é muito doído a gente falar um dado e perceber que a nossa comunidade, ela é a comunidade que está sendo exterminada. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. É o país que mais mata mulheres no mundo. Então, a gente precisa refletir sobre isso. É a partir do diálogo, com moderação, explicando as informações, dizendo como é que as coisas acontecem, e principalmente humanizando pessoas trans. Eu sou marido de alguém, eu sou filho de alguém, eu sou amigo de alguém, eu posso ser o seu professor, eu sou uma pessoa. E é isso que a gente precisa fazer. Entender as pessoas trans como sujeitos de direito que não estão distantes da sua realidade. Porque quando você tem um amigo trans, quando você tem um professor, quando você tem alguém que você conhece, você tira daquele imaginário fantasioso de que são pessoas do mal, que vão fazer alguma coisa errada. Em absoluto, nós somos pessoas como todas as outras, e a única coisa que a gente está buscando é essa igualdade, né? E até a igualdade a gente nem sabe se quer, porque às vezes até isso, só para fechar o meu raciocínio, é complicado. Recentemente, a OMS tirou a gente da lógica de doença mental. Então, hoje, você ser uma pessoa trans não tem mais CID como transtorno mental. Mas ainda continua como CID, ainda é patologizado, sendo um transtorno sexual, um desvio de comportamento sexual. Então, continua tendo uma taxação de doença. Aí você pensa, poxa, Murilo, será que não é interessante a gente despatologizar? Nem sei. Porque é só a partir da lógica, olha como o Estado é louco, só a partir da lógica de reconhecer como uma minoria, aspas, com algum tipo de necessidade, é que a gente consegue uma política pública. Se a gente não coloca foco para essas pessoas, a gente não consegue os nossos direitos. Então, é complicado até a gente dizer eu espero que a gente não fique mais nesse espectro do CID, mas eu confesso que eu tenho medo dos direitos poucos que foram garantidos serem cada vez mais minguados. Murilo, eu tenho que encerrar por causa da duração do programa, mas eu quero dizer que eu estou emocionado e eu acho que quero aproveitar essa última pergunta de Gerlândia, né, para dizer que eu quero te apadrinhar, eu quero te levar lá para a Bahia, eu quero receber você, Carolina, na minha casa, não como visita, eu quero que você vá lá, fique hospedado na minha casa, e que te levar para
levar esse seu depoimento, essa sua aula sobre transexualidade para muitas mais pessoas. E permita, tal qual, todos os episódios do Papeando encerrar fazendo um brinde aqui. Olha, nós estamos no Ceará, mas não é cachaça não, é água mesmo. Mas fazer aqui o nosso brinde. Prazer. Muito obrigado, amigo. Meus amigos e minhas amigas, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu deste episódio. Eu quero pedir a vocês que vejam aqui no canal Papeando com Pamplona todos os episódios anteriores, das temporadas anteriores. Nós já ultrapassamos mais de 100 episódios no ar. É um trabalho que eu faço gratuitamente, a ideia de poder dar visibilidade a grandes temas e a grandes professores. Olha, se você quiser ver os bastidores do programa, bota lá na hashtag lá, Papeando com Murilo Gonçalves, Papeando sobre transexualidade. Bote a hashtag Papeando com Pamplona, o perfil Papeando com Pamplona lá no Instagram, você vai ver várias outras imagens. E eu quero dizer e encerrar esse episódio mais uma vez com a nossa visão poética do tema discutido. Até a próxima. Transsexualidade. Quem disse que o corpo que eu tenho tem de ser uma prisão? Quem disse que minha alma deve ser guardada em um porão? Quando se domina a existência, descobre-se a essência de ser quem realmente se é. Conhecer sua verdade na transexualidade é aprender a se reconhecer e, finalmente, poder viver. Até a próxima.